Alô, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo certo. Vamos falar sobre Atlético e Remo porque eu tenho uma questão para debater com vocês, né? E acho que é uma questão que acaba sendo muito importante, que é o Remo não gosta da bola. O Remo, ao longo do campeonato, teve seu momento de maior oscilação quando teve a bola, inclusive com uma série de perda de pontos dentro da sua casa. E o Atlético, a mesma coisa. Então, na teoria, a Série B, eu acho que por si só já é um campeonato muito reativo. Quem tenta propor na Série B costuma se prejudicar. Mas quando você fala de Atlético e de Remo num confronto direto pensando em G4, a questão é quem vai querer ficar com a bola? Ou quem vai conseguir não ficar com a bola? Porque aí eu falo com tranquilidade que a bola é inimiga tanto do Atlético quanto a bola é inimiga do Remo. Tudo que esses dois times querem é um jogo de transição. E por que esses times querem um jogo de transição? Para não desmontar o bloco defensivo e para ter um espaço melhor definido para atacar, que é a famosa profundidade, que é o espaço entre defesa e goleiro. Quando você pega um bloco baixo, você precisa gerar o espaço. Quando você joga em transição, você já tem o espaço definido. Então, primeiro de tudo, quais são os cuidados que o Atlético precisa ter para não se expor contra o Remo? Primeiro de tudo, saber que o Remo vai precisar tomar a iniciativa do jogo. Primeiro de tudo, saber que o Remo vai ser o time que precisa dar o primeiro passo. O Remo está atrás do Atlético. O empate pode não ser uma tragédia para o Atlético. Mas se o Remo não ganhar, a vida do Remo vai ficar muito difícil. Então, entender esse ímpeto inicial do Remo, não sofrer gol, que é fundamental, que aí você vai dar pro Remo a mesma coisa que você deu pro Atlético Goianiense, o jogo que esses caras querem, que é o jogo de corrida, que é o jogo de transição, que é o jogo de ataque ao espaço. Então, esse início de jogo, de ímpeto do Remo, ele pode ser muito perigoso, mas ele pode ser muito benéfico pro Atlético. Que é o momento que o Remo vem e é o momento que a gente pode encontrar os nossos jogadores em progressão. E aí a gente fala do Viveiros, e aí a gente fala provavelmente do Luiz Fernando, do Benavides, do Léo Derek. Essa saída rápida, ela precisa acontecer. E acho que o momento de maior desequilíbrio de intenção, onde o Remo vai querer atacar mais e o Atlético vai poder esperar mais com mais conforto, é no início do jogo. Então, assim, fechar bem os espaços, jogar compacto é inegociável. Mas ter essa velocidade de transição também é muito importante. E lembrando, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. O Remo vai tentar pressionar a saída de bola do Atlético. É uma característica dos times do Guto. Fez isso contra a equipe do Operário. E a gente não pode fazer o que a gente fez contra o Atlético Goianiense. No final das contas, o jogo contra o Atlético Goianiense é um jogo de muitos aprendizados. E o que a gente fez contra o Atlético Goianiense? Perder a bola na saída de bola, tomamos o primeiro gol e desequilibrou o jogo inteiro. É pra ter bola longa? Insiste na bola longa. Os jogadores precisam se aproximar. E a gente precisa de um grande jogo de Patrick e Zapelli. São esses caras que tiram o Atlético da pressão. Eles vão ter o auxílio de dois zagueiros que constroem muito bem, que é o caso do Lucas Beleze e é o caso também do Arthur Dias. Principalmente o Arthur. Então, principalmente esses quatro jogadores, Zapelli, Patrick, Arthur e Lucas Beleze, quando o Atlético for pressionado, é bola em profundidade. É bola em profundidade para encontrar o Viveiros, é bola em profundidade para encontrar o Léo Derek, como foi o gol contra a Chapecoense. E acho que a gente não tem que pensar tanto em atrair o adversário num contexto de ímpeto do adversário, num contexto de confiança do adversário, um contexto de um Remo que fisicamente é um bom time, se a gente for parar e enxergar peça por peça. Tem jogadores de muita volúpia física, como é o caso, por exemplo, do Caio Vinícius. O próprio Pedro Rocha, um jogador que vem me surpreendendo no Remo na disponibilidade que ele vem tendo de competir. Então, assim, o Atlético ele precisa ficar muito ligado com isso. E aí a gente entra em outra esfera. Um não quer a bola, outro não quer a bola. Sabe o que isso significa? Menos com menos, mais. Vão existir momentos
que o Remo vai precisar encontrar espaço contra a defesa do Atlético, e vão existir momentos que o Atlético vai precisar encontrar espaço na defesa do Remo. Ponto. E aí a gente entra em outra esfera, que é a qualidade. A qualidade ofensiva do Atlético, ela pode ser o diferencial para o Atlético encontrar espaços na defesa do Remo. E aí a gente fala de um time que precisa o quê? Associar mais. Quando a gente associou contra o Atlético Goianiense, deu certo. Quando a gente não conseguiu associar, a gente foi presa fácil. Lembra da jogada do Patrick? Então, Patrick, Zapelli, Léo Deric, Benavides. Espero que ele venha ou com o Leozinho ou com o Dudu. Faz diferença você ter esse jogador de mais habilidade perto da área. O próprio Viveiros oferecendo apoio ali, jogando de costas. Esses jogadores eles precisam interagir para gerar os espaços contra um bloco fechado. E acho que o Atlético ele vinha melhorando substancialmente nessa questão. Eu acho que foi um erro de escalação do Odair que fez um jogo contra o Atlético Goianiense ser aquém nesse sentido. De não ter associação perto da área, não ter toques perto da área, não ter esse processo de tentar encontrar o espaço perto da área. E não encontrando espaço perto da área, a gente vai se vulnerabilizar, natural. A gente vai ser presa fácil, porque a gente vai errar e vai tomar transição. Então que o Atlético tem os jogadores certos, e eu gosto muito da dupla Leozinho e Zapelli. Eu acho que a dupla Leozinho e Zapelli, quando interage, funciona muito bem. Pra ter esse jogo mais curto, pra ter esse jogo mais criativo. São dois jogadores com nível técnico muito acima da média. Eu vi muita gente falando, o Zapelli, pô, não acertou tantos passes no último jogo. Você precisa ter gente ao redor dele pra essa interação. E o Zapelli tendo companhia é desequilibrante. O Leozinho tendo companhia vinha sendo desequilibrante também. É uma dupla que eu acho que o Atlético pode e deve apostar demais. E óbvio, até falando agora do jogo de transição mais específico, provavelmente a gente vai ter dois jogadores que eu acho que se comportam muito bem nesse jogo. O primeiro é o Viveiros, que volto a dizer, no futebol brasileiro é craque. No futebol brasileiro é bom demais nesse sentido. É foda nesse sentido. O Atlético, assim, volto a dizer, não pode depender do Viveiros, mas nesse jogo de transição é impossível você não olhar pro Viveiros com um olhar um pouquinho mais de, cara, o meu jogo naturalmente vai passar por ele. É natural que isso aconteça. E você ainda tem o Luiz, cara. O Luiz, assim, vinha fazendo gols importantes. O Luiz, ele se adapta bem a esse jogo de transição, assim. É a ideia, pelo menos, que a gente tem hoje de quem deve ser titular. E um jogador que pode ser muito chave, muito importante também, que a gente fala pouco, é o Léo Deric. O Léo Deric sempre teve o comportamento de ser essa flecha, né? Sempre teve a capacidade de ser esse cara do ataque ao espaço, da profundidade. Sempre, sempre, sempre. Então que a gente dê liberdade pro Léo Deric ser quase que mais um atacante quando o Atlético estiver em fase ofensiva. Óbvio, precisa ter esse equilíbrio no corredor. Em alguns momentos marcando, em outros momentos defendendo. Mas acho que o Léo Deric pode nos ajudar muito nesse sentido. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.